Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Magno. E você que já faz parte deste canal, muito obrigado. Você que me acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pois bem, meus caros, já aproveitem para dar um incentivo no canal, curtindo os meus vídeos, compartilhando-os, deixando seu comentário, fazendo alguma objeção. E não se esqueça também de ir lá no sininho aqui embaixo, ativar as notificações em todas. E o ponto principal, 2, que é para que você se inscreva no canal. Você fazendo esse processo, você vai estar ajudando o canal a crescer, ok? Pois bem, no vídeo de hoje, nessa data de 28 de janeiro, a data em que se comemora Santo Tomás de Aquino. Esse gênio intelectual, um dos maiores, das maiores mentes que já pisaram aqui nesta terra. Não posso, não posso fazer uma comparação, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não tem cabimento fazer uma comparação dessa, mas em se tratando de mente humana, muitos teólogos, professores, doutores, apontam como o maior gênio que já pisou aqui nessa terra. São Tomás de Aquino, que viveu ali na Idade Média, a idade das trevas, é impressionante esse erro grotesco em que foi colocada essa nomenclatura no período medieval. Não dá nem para saber, não dá nem para identificar, por exemplo, até um erro de histórico ou de cálculo, colocar a Idade Média como a idade média da história. Não tem como fazer isso, é impossível, né? Tem uns pontos-chave que fizeram com que esse nome Idade Média foi colocado, mas isso é um outro detalhe. O fato é que esse gênio, né, que viveu na Idade Média, nasceu ali em 1225 e morreu em 1274, ou seja, ali com 49 anos de idade. Mas sua vida foi realmente muito intensa. Ele já nasceu em uma família muito rica, ali em Roca Seca. E desde cedo, Santo Tomás foi chamado para, para a vida sacerdotal, para a vida monástica, para a vida intelectual. Conta-se, tem relatos em que quando Santo Tomás ele, ele decidiu ir para os dominicanos, né, a família não queria que ele fosse pro mosteiro e trancou ele no quarto e colocou uma prostituta, né. Ele pegou um treco lá e uma espécie de tocha lá e começou a expulsar a prostituta dentro do quarto. Então, realmente a vocação dele era a vocação para a- o- os desígnios de Deus na vida dele, e fez isso de uma forma magnânima. O chamado intelectual, místico no qual ele foi chamado, realmente ele atendeu esse chamado. E então Santo Tomás, eu vou fazer, eu vou resumir bastante aqui, porque para falar de Santo Tomás, que é o meu santo de devoção, no aspecto intelectualidade, e é esse justamente santo aqui, qual tem esse quadro aqui. E tem algumas obras também de Santo Tomás, no qual vou me debruçar, pretendo as minhas pretensões, me aprofundar nos estudos de Santo Tomás, nas suas obras principais, a Suma Teológica, Suma contra os Gentios, Suma Teológica, seus escritos, a Catena Áurea, são muitas obras magníficas, né? Esse doutor comum da igreja, Santo Tomás, né, ele tem alguns títulos, né, doutor angélico, que a sabedoria dele era como a sabedoria de do angelical mesmo, né? Então tinha essa sabedoria, tinha essa pureza também. E
Outro, outra, outro ponto interessante também de Santo Tomás é que ele é chamado como, ou denominado como o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Então, realmente, Santo Tomás, ele magnífico, magnífico. Realmente, os escritos de Santo Tomás são grandiosos, de uma beleza, de uma profundidade e de uma simplicidade impressionante. Santo Tomás, que naquele período, é interessante pontuar, naquele período escolástico, havia grandes debates, imensos debates para chegar à conclusão da verdade. É um dos pontos assim muito bonito, né, de todo intelectual, de quem aprecia, de quem ama realmente o conhecimento e a verdade, é buscar justamente a verdade, né, das coisas. E Santo Tomás, como um defensor da verdade, um ponto muito interessante que ele fala é que a verdade ela é uma só. Você pode chegar à verdade por vários caminhos, mas esses caminhos diferentes, eles devem chegar ao mesmo destino, ou seja, à mesma verdade. Por exemplo, que a Terra é redonda. Você pode chegar às conclusões que a Terra é redonda pela geologia e pela astronomia, porque só existe uma Terra. Esses dois caminhos, eles vão chegar à mesma conclusão de que a Terra é redonda. A mesma coisa é sobre no quesito as demonstrações, os argumentos a favor da existência de Deus, né? São 5 vias no qual ele descreve para chegar à mesma verdade, a existência, né, desse primeiro motor imóvel, né, da causa, né, inicial, né, do princípio de causalidade, ah, e Santo Tomás, como um gênio escolástico, como foi resgatado, teve períodos ali do final do século XIII, século XIV, que Santo Tomás ficou meio esquecido, mas ali no século XVI foi chamado, né, foi canonizado como doutor da igreja, santo doutor da igreja, e seus escritos foram resgatados para a igreja. A doutrina católica, a teologia católica, ela é muito forte, né, dentro ali dos escritos de Santo Tomás. Por exemplo, a simplicidade dos argumentos no qual Santo Tomás aborda sobre a existência de Deus, e eu tenho aqui vídeos explicando as 5 vias em um vídeo só, e depois fragmentado. 5 vídeos explicando cada um dos argumentos sobre a existência de Deus. Então, cada argumento simplório, mas de uma beleza gigantesca. Desde o primeiro motor imóvel ao princípio ordenador do cosmos. Da primeira à última via. É possível comprovar a existência, né, de Deus. Então, mas os escritos de Santo Tomás não é só sobre isso. Não é só sobre a existência de Deus. Claro, o objetivo máximo do conhecimento é a contemplação da verdade. Esse é o objetivo do conhecimento. Contemplar a verdade. Porque aquilo que é verdadeiro. Isso é simples, mas é muito bonito. Isso Santo Tomás aborda com uma, um, assim, com um esplendor magnífico. E eu trouxe aqui algumas obras no qual eu tenho de Santo Tomás, são bem poucas mesmo, mas já me ajudaram muito nos estudos tomistas. E olha que falta muita coisa aqui, não tem, aqui é um pequeno grão diante da imensidão das obras que Santo Tomás escreveu. Por exemplo, aqui tem
dois volumes da Suma Teológica, dessa editora aqui da Eclésia. São 5 livros. Aqui tem o primeiro volume, o segundo volume, ou seja, ainda falta mais 3. Ainda não li todos eles, só alguns pontos no qual eu pesquiso. O De Magistro, embora tenha aqui também esse livro aqui, são 2 De Magistro, porque Santo Agostinho também escreveu um. Então aqui tem 2 De Magistro, um de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. A Catena Áurea. A Catena Áurea, meus caros, eu tenho esses 2 volumes, né? O Evangelho de São João e o Evangelho de São Marcos. E tá faltando de Lucas e o de Mateus. Aqui são os escritos, a explicação de cada capítulo dos evangelhos, destrinchado por versículo. É impressionante a beleza desses escritos da Catena Áurea. Para você, para quem é pregador, para quem é ministro da palavra, para quem gosta de se aprofundar nos evangelhos, a Catena Áurea é uma obra assim realmente magnífica, magnífica. Aqui eu tenho também o Catecismo de Santo Tomás, catecismo aqui que Santo Tomás aqui escreveu. Aqui tem o comentário ao Credo, ao Pai Nosso, à Ave Maria e os 10 Mandamentos. Eu vou começar a lê-lo esta semana. Realmente uma obra, não dá para falar, se for falar toda a obra, cada uma mais magnífica do que a outra, me parece que é isso, que é assim. Tem também aqui esse livro aqui, né, de Santo Tomás de Aquino, sobre os 7 pecados capitais. Isso aqui eu vou passar esse livro aqui, os detalhes, vou ler esse livro aqui e ele vai estar dentro do curso sobre virtudes. Já adianto a vocês. Tenho aqui também a Psicopatologia nos escritos de Santo Tomás. Esse livrinho que eu já li é muito bom, muito bom. Outro livro também é de Santo Tomás, O Ente e a Essência, que é para mim que estudo filosofia, esse livro aqui é essencial entender o que é o ente, a essência. Então esses aqui são dos poucos livros de Santo Tomás que eu tenho, mostrando aqui para vocês. Mas o mais bonito é justamente a história de Santo Tomás. O que Santo Tomás escreveu, aquilo que ele nos ensinou, o legado que ele deixou. Santo Tomás, eu repito, Santo Tomás, dentre os sábios que já pisaram nessa terra, da mente humana, é o maior. Dos santos, é o mais santo. Santo Tomás, conta-se, seus secretários também, tem algo magnífico também, que contam-se que Santo Tomás ditou 4 livros, mandou escrever 4 livros ao mesmo tempo. Ele ia falando e os secretários iam escrevendo os livros. Fora o ponto, né, de conhecer a Bíblia por completo. Bom, isso era até comum, conhecer a Bíblia por inteiro ali até o século 13, 14, isso era muito comum, né? Os monges, eles aprenderem de cor a Bíblia do início ao fim. Isso era muito comum. Infelizmente hoje se perdeu esse ponto fundamental para os cristãos, que é aprender a Bíblia de cor, como nós costumávamos falar, de cor e salteado. Pois bem, Santo Tomás, com as suas obras, deixou um legado imensamente valioso, não só para
as questões teologais, né, filosóficas, mas também antropológicas e psicológicas. A antropologia tomista eu tive pesquisando assim por alto, fiz só uma introdução à antropologia tomista e realmente é algo magnífico. Por exemplo, a antropologia, no qual nós estamos acostumados, habituados a ouvir nas universidades, está muito aquém do que a antropologia de fato. E a antropologia está muito bem elaborada, muito bem trabalhada nas obras de Santo Tomás. Outro, outro ponto, né, de estudo tomista que tem ganhado uma relevância e uma objetividade muito grande é a psicologia tomista. E justamente a psicologia tomista, né, dentro da filosofia, dentro da teologia que quero me aprofundar, é justamente a psicologia tomista. Eu fiz essa pesquisa, né, esses estudos, que muitos psicólogos aqui no Brasil, muitos mesmo, estão migrando da psicologia das paixões, ali de Freud, né, que nem sempre consegue. Claro, é possível que alguns pacientes que vão ali para a psicologia tomista que não vão conseguir também se recuperar. Mas certamente serão casos menores do que a quantidade de pacientes e até psicólogos mesmo formados que hoje precisam tanto de ajuda. E realmente a psicologia tomista ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Eu não falo isso por mim, eu falo da boca, são palavras de profissionais que hoje aderiram à psicologia tomista como a psicologia mais eficiente do que a psicologia de Freud, Vallon, os escritos ali de Nietzsche também, né, extremamente ali vazio. Eu fico impressionado com como a psicologia atual ela tem ficado superficial. Então, Santo Tomás, aquilo que nós imaginarmos, Santo Tomás escreveu, debateu sobre a questão da política, sobre a ciência. Eu não digo a ciência como o conhecimento, que a ciência em si é o conhecimento das coisas. A ciência empírica também, já me referi já à psicologia, à antropologia, à filosofia, teologia. Estas questões, todas elas Santo Tomás debateu. Então, por que estudar Santo Tomás? Porque trata-se das, das maiores obras que nós temos para desenvolver as nossas faculdades intelectuais, os nossos, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas faculdades superiores, que é a inteligência, a vontade e ali as nossas paixões. Santo Tomás vai nos ensinar na prática como educar. Tem um professor que me falou que os nossos gosto não se discute, se educa. E de fato é verdade. Gosto se educa e São Tomás nos ensina muito bem como educar os nossos gostos, as nossas paixões para o bem. Haja vista que estamos extremamente desordenados pelas ideologias atuais. Isso é muito perigoso porque diz respeito à qualidade de vida que nós temos hoje. Então, meus caros, para não me estender mais, eu indico demais
você que é chamado, tem esse chamado à vida intelectual, a uma vida voltada para o bem, para o belo e para a verdade. Você que estuda ali teologia, filosofia, estude Santo Tomás. Estude Santo Tomás. Você estuda Platão, estuda Aristóteles, estuda Santo Agostinho e finalize com Santo Tomás, finalize entre aspas, e você vai adquirir uma sabedoria inigualável. Santo Tomás pega os escritos, destrincha as principais obras de Aristóteles, aquilo onde Aristóteles não conseguiu chegar, melhor dizer, onde Aristóteles não conseguiu chegar, Santo Tomás chega e chega muito bem. Aristóteles, no livro da Metafísica, que é esse livro aqui, que eu vou passar por ele, estou estudando Aristóteles no momento, mas ainda não cheguei na Metafísica. E Santo Tomás, ele destrincha a metafísica do ser, aquilo que Aristóteles, né, vai chamar como primeiro motor imóvel. Esse argumento sobre a existência de Deus, que é do primeiro motor imóvel, está em Aristóteles. No entanto, Santo Tomás, ele aperfeiçoa, acrescenta e aperfeiçoa os escritos de Aristóteles. Isso é realmente de uma... Aristóteles, um dos maiores intelectuais do mundo antigo. Um dos maiores intelectuais de todos os tempos, não só do mundo antigo. Mas é, ainda foi é como que ele seja um filho ali de Santo Tomás. Pela obra, pela beleza das obras de Santo Tomás e pela vida, né, que ele viveu amando profundamente a verdade, buscando profundamente a verdade, debatendo, né, contra alguns intelectuais ali do seu tempo, ali do século XIII. Pois bem, meus caros, esse aqui eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês, né? É um vídeo, claro, faço uma abordagem, eu fiz essa abordagem de Santo Tomás, mas é um vídeo muito pessoal, muito prazeroso, porque é o meu santo que eu me espelho nessa vida intelectual. E quando eu li, tem um livrinho aqui que eu não estou encontrando ele, a biblioteca é muito grande, como vocês podem ver, que é esse livro aqui, A Vida Intelectual, de Antônio Sertilanges, que realmente me ajudou a abrir a mente. Nós somos chamados a uma vocação. Muitos para a vocação sacerdotal, celibatária, vocação no trabalho e vocação. A santidade é a vocação por excelência, a santidade. E quando eu me deparei com esse livro de, de Antônio Sertilanges, no qual ele vai falar que nós temos uma vocação, nós temos um chamado. E eu se sou muito inclinado para essa vocação intelectual. Por isso que eu estudo, gosto de estudar. Eu gosto realmente de estudar. Então, Santo Tomás, que
tanto me inspira, e que Santo Tomás possa interceder por mim, por você, que é chamado também a vocação intelectual, que descubra, que realmente se aprofunde nesse tesouro, não é só da igreja, esse tesouro da humanidade, que é, que é Santo Tomás, que são os escritos de Santo Tomás de Aquino. Então, nesse dia 28 de janeiro, nós celebramos Santo Tomás de Aquino, o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, o doutor angélico, a maior mente humana que já pisou nessa terra. E para finalizar, depois de ter escrito todas as tantas obras magníficas, Santo Tomás, ali conta-se que ele teve realmente um encontro com Deus. E depois que ele teve esse encontro místico, ele olhou para os escritos e chamou os escritos dele de palha. Tudo que ele havia escrito, diante do que ele tinha visto, diante do que ele viu, diante do que ele visualizou, da experiência que ele teve, os escritos dele eram palha. Ou seja, Santo Tomás, com todas as suas obras magníficas, magníficas mesmo, que você consegue, pela sua razão natural, pela sua razão, pelo seu intelecto, chegar ao conhecimento da verdade, chegar ao conhecimento sobre a existência de Deus, pelos argumentos. Escreveu sobre aquilo que nós podemos imaginar para a elevação da alma humana. Escreveu sobre os anjos, sobre os demônios. E diante de seus escritos, e diante do que ele viu, seus escritos, para ele eram palha. Graças a Deus que os seus ali secretários, né, não queimaram, não atenderam a essa palavra ali de Santo Tomás, não queimaram suas obras, porque seria uma perda inigualável, assim, realmente sem tamanho, os escritos de Santo Tomás. Então, é uma parte muito bela, né, sobre a vida de Santo Tomás. Então, meus caros, muito obrigado a você que me acompanha. Se possível, você puder contribuir com alguma ajuda no canal, para ajudar o canal a melhorar, né, o cenário. Eu estou finalizando meu podcast, estou faltando só uma mesa de som, a qualidade dos meus sons, do áudio às vezes não sai legal, precisando de uma câmera que grave em 4K, uma câmera boa. Isso é para visando melhorar para vocês. Pois bem, e a, o Pix do canal está na descrição do meu canal. Você vai lá na descrição do meu canal, vai lá na minha imagem, na imagem do meu canal, lá embaixo na descrição está o Pix do canal. Você pode fazer a doação com qualquer valor, que vai ajudar demais. Muito obrigado e até o próximo vídeo, e que Santo Tomás interceda por mim e por você.